Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama de 2012 chamado Acorrentados. Alerta de spoilers a seguir. Um assassino em série aprisiona um jovem rapaz em sua casa. O garoto testemunha o sofrimento das múltiplas vítimas até se tornar um adulto problemático. Logo, o louco dá ao seu prisioneiro uma chance de ser libertado e seguir os seus passos, ou permanecer algemado dentro da casa para sempre. Ao sair de casa, Sarah Fiedler conta secretamente ao marido Brad sobre a vontade de seu filho de ter um cachorrinho. No passeio, Sarah assegura ao seu filho Tim que ele irá para o acampamento de verão apesar das suas economias apertadas. Brad deixa sua esposa e seu filho nos cinemas para assistir um filme. Depois ele dá algum dinheiro a Sarah, insistindo para que eles peguem um táxi em casa em vez de um ônibus. A mulher se recusa a gastar mais dinheiro do que o necessário, mas eventualmente cede. Então, Brad se despede de seu filho. Logo após assistir a um filme assustador, Sarah chama um táxi para casa, como seu marido lhe disse para fazer. Pouco tempo depois, Sarah percebe que eles estão indo na direção errada, mas o motorista permanece em silêncio. Desconfiada, a mulher preocupada tenta ligar para o marido, mas o seu telefone não tem nenhum serviço. Quando o veículo faz uma curva, Sarah exige parar, mas o motorista fecha a janela e tranca as portas. Percebendo o perigo em que se encontra, Sarah bate em seu assento enquanto conforta o seu filho confuso. Quando o carro para em um campo desolado, o motorista sai do veículo. Então Sarah aconselha seu filho a correr quando ela disser. Entretanto, o homem soca a mãe inconsciente, tornando seu plano inútil. Momentos depois, o falso taxista estaciona dentro de uma garagem, enquanto Sarah acorda no banco de trás. O sequestrador Bob puxa a mãe para fora do táxi, então ela fecha a porta imediatamente para proteger o seu filho. Tim observa o homem arrastar a sua mãe para dentro da casa, enquanto ela pede a ele para tapar os seus ouvidos. Entretanto, Tim escuta a sua mãe gritar, então ele chora e se molha de susto. Pouco tempo depois, Bob arrasta Tim para dentro de casa, onde ele vê o sangue da sua mãe no chão. Então, o homem louco senta Tim em uma cama, mas o garoto luta de costas e o chuta nas virilhas enquanto chora pela sua mãe. Bob não o castiga, mas diz que ele deveria aprender a viver sem a sua mãe, insinuando que Sarah está morta. Exausto do choro, Tim desperta quando Bob se aproxima dele. O louco se aproveita do seu prisioneiro inesperado, dizendo ao menino para fazer as suas tarefas domésticas e só seguir as suas ordens para o resto da vida. Então, ele instrui Tim a abrir as fechaduras da porta ao ouvir a campainha daqui a 10 segundos, significando que o sequestrador está voltando com outra vítima. Além disso, Bob diz a Tim para encontrar as notícias das pessoas desaparecidas no jornal todas as noites e recolher essas imagens em um álbum de recortes. Ele avisa Tim a quem ele dá o nome de Rabbit, que levará uma surra se falhar em suas tarefas, dizendo que o menino deve aprender a viver com o seu sequestrador e os cadáveres enterrados no quarto ao lado. 2 meses depois, o homem cruel mostra a Rabbit o artigo sobre ele e o desaparecimento da sua mãe antes de deixar a casa. Pouco depois, o rapaz sobe as prateleiras até o sótão, onde sai pelo respiradouro. Mas, infelizmente, Bob o observa de fora, pois espera que o menino inquieto tente uma fuga. Entretanto, Rabbit grita por ajuda, apesar do campo estéril que circunda a casa isolada. Bob o encoraja, deixando seu prisioneiro saber que ninguém vai ouvi-lo e vir em seu socorro. Ele o chama de previsível enquanto atira pedras no garoto desesperado. Então, Rabbit agarra uma pedra para se defender, mas se rende imediatamente quando se sente derrotado. No entanto, Bob o motiva a perseverar e lhe dá um tempo de corrida antes de persegui-lo. Mas quando Rabbit desce o telhado, o homem cruel joga pedras maiores contra ele, até que ele é atingido e cai inconsciente. Devido à sua fuga frustrada, Rabbit está agora acorrentado pelos tornozelos, enquanto ele continua limpando depois da confusão do assassino. Um dia, Bob retorna com outra mulher que ele profana em sua cama. O homem miserável chora sobre o cadáver da vítima enquanto Rabbit escuta da porta. Depois disso, o prisioneiro algemado limpa a cama ensanguentada, enquanto os gravadores de câmera testemunham cada movimento dele. Depois, em uma demonstração de misericórdia, Bob dá a Rabbit uma barra de chocolate enquanto assiste TV. Anos mais tarde, um pai e um filho estranhos entram num táxi muito mais velho de Bob. O taxista testemunha o pai batendo no filho, desencadeando as suas próprias memórias traumáticas. Quando Bob estaciona em sua garagem depois de deixar os seus passageiros, ele soluça e bate em seu assento, frustrado pelos flashbacks dos seus primeiros anos de vida. Um Rabbit adolescente percebe o mau humor de Bob, então ele lhe entrega uma cerveja. Bob então se pergunta se Rabbit tinha um bom relacionamento com o pai. O tímido prisioneiro não responde, então Bob decide ser uma figura paterna e educar Rabbit. Bob dá a Rabbit um livro sobre anatomia humana, aconselhando-o a estudar para que ele possa ser libertado de suas correntes e seguir a vontade do assassino. No entanto, Rabbit se recusa a matar pessoas, fazendo Bob explodir em fúria. Para convencer
convencer seu prisioneiro de que não há mais esperança para ele, Bob mostra ao Rabbit uma foto recente do seu pai, que voltou a se casar e se mudou depois do desaparecimento da sua primeira família. Desanimado, o garoto recusa a cerveja de Bob, mas decide estudar os livros, não importa o objetivo do seu sequestrador. Com o passar do tempo, Bob questiona seu ansioso prisioneiro sobre a anatomia humana, aumentando impacientemente o conhecimento de Rabbit. Um dia, o homem cruel luta com uma vítima em seu quarto, enquanto o prisioneiro acorrentado cobre seus ouvidos para bloquear os gritos sinistros. De repente, Bob grita de dor quando a mulher o combate de volta. A vítima ferida procura uma saída de forma nebulosa, enquanto Rabbit vacila quando ela implora que ele ajude a fugir. No entanto, Bob se recupera e imediatamente acaba com a vida da mulher. Em seguida, Rabbit costura a ferida do seu mestre, que alega ter gostado da mulher lutando. Logo, um Bob intoxicado acorda seu prisioneiro e embaralha os documentos das suas vítimas como um baralho de cartas. Os dois então falam os nomes das mulheres mortas, recitando os detalhes memorizados da sua identificação pessoal. Rabbit diz que não sabe nada sobre o peso real que é matar uma mulher. Então, o assassino garante que ele aprenderá e vivenciará isso em breve. Enquanto Rabbit limpa o cadáver de uma vítima, ele vasculha sua bolsa e guarda sua faca de corte. Enquanto isso, Bob bate e aperta seu coração na cama, perturbado por pesadelos sobre seu pai louco que bateu em sua família e o forçou a tirar vantagem da sua própria mãe. Logo depois, Bob traz para casa uma mulher intoxicada, que alegremente se apresenta como Maria ao rapaz algemado. Bob ordena Rabbit que leve Maria ao banheiro, que está ansiosa para se aliviar. Hesitante, Rabbit leva a mulher ao banheiro, mas Bob diz a ele para levá-la ao outro quarto, onde ele mata suas vítimas. Então, Bob pega a mão da mulher despretensiosa e corta sua garganta, acabando assim com a sua vida. Rabbit não identifica corretamente o vaso sanguíneo cortado, colocando à prova o seu conhecimento sobre a anatomia humana. Em seguida, Rabbit coloca o maço de cigarro com o cadáver enterrado de Maria, mostrando simpatia pela mulher. Nessa noite, o garoto algemado grita durante o sono, assombrado por pesadelos que mantém Bob. No dia seguinte, Bob entrega ao seu prisioneiro um anuário escolar, dizendo a ele para escolher alguém que deveria ser a sua própria vítima. Entretanto, Rabbit deixa cair o livro, se recusando a cooperar com o assassino. Contendo sua raiva, Bob afirma que seu filho não vai crescer sem ser ensinado. Rabbit nega ser o filho do assassino, então o homem perverso o agarra pelos cabelos para olhar para a casa que ele conhece, convencendo-o de que eles são da mesma família. Deixado sem escolha, Rabbit pega o anuário e se retira calmamente para sua cama. Em pouco tempo, Bob remove as algemas do seu prisioneiro. Enquanto assiste às notícias sobre o desaparecimento de outra mulher, Bob orgulhosamente afirma que a polícia não tem nenhuma evidência dos relatos do desaparecimento. Rabbit entrega ao seu raptor o livro de recortes completo dos artigos das suas vítimas. Então, Bob diz que vai fazer um novo. De repente, Rabbit pergunta sobre suas razões para cometer os assassinatos. E surpreso, Bob diz que as mulheres o obrigam a matá-las, mas Rabbit discorda. Então, o homem louco revela seu ódio por todas as mulheres, batendo com a cabeça frustrado. Apesar da raiva intensificada de Bob, Rabbit discorda mais uma vez, fazendo Bob pensar que seu prisioneiro precisa experimentar uma mulher logo para endireitar os seus sentidos. Algum tempo depois, enquanto Bob dorme em seu sofá, Rabbit se aproxima e zomba dele enquanto ele desafia o seu raptor a cada dia. Durante o café da manhã, Bob força seu prisioneiro desobediente a escolher quem matar entre as mulheres do anuário com uma faca. Rabbit inicialmente se recusa, mas o homem fica impaciente, então ele pousa a lâmina em uma mulher aleatória. Naquela noite, Bob perambula pelas ruas e sequestra uma estudante em seu carro. Entretanto, Rabbit se esconde debaixo da mesa, rodeado de livros, e se recusa a cooperar. Pacientemente, Bob se senta diante do seu tímido prisioneiro, compreendendo seu medo de estar com uma mulher pela primeira vez. Independentemente disso, ele puxa Rabbit para cima, fazendo-o provar que é digno da sua confiança. Bob conduz Rabbit até a sala onde a mulher aterrorizada, Andy, está enclausurada num canto. O homem cruel a puxa pela perna e a sufoca com seus braços para abafar os gritos dela e criar o clima. Enquanto Andy se acalma, Bob agarra sua faca para acabar com ela. Entretanto, ele decide deixá-la para Rabbit, dizendo que a matará se não o fizer, e entrega a arma ao garoto. Quando Bob sai da sala, Rabbit larga a faca. Andy percebe que o adolescente é inofensivo em comparação com seu raptor, então ela se apresenta e tenta conhecê-lo melhor. Rabbit pega a faca quando a mulher se aproxima dele, mas ela o encoraja a lutar contra o homem assassino. Como Rabbit está mentalmente resignado com seu sequestrador, ele afirma que eles não podem escapar, então Andy oferece o seu corpo em seu lugar. Entretanto, o adolescente aflito se recusa, pensando que isso envolve matar, e Rabbit não fará nenhuma das duas coisas. Andy o conduz enquanto chora nas suas mãos, e de repente um Bob impaciente entra na sala, obrigando Rabbit a apunhalá-la. Pouco tempo depois, Rabbit arrasta
arrasta o corpo de Andy para o lado enquanto Bob dorme. Coberto de sangue e sujeira, Rabbit enfrenta o seu raptor dizendo que quer caçar. Percebendo que seu filho despertou com sucesso para a vida de um assassino, Bob dá ao Rabbit algumas roupas frescas e compra uma cadeira novinha em folha para que ele se sente ao seu lado. Em seguida, Bob conduz Rabbit até o seu táxi, onde o jovem se lembra da voz da sua mãe no dia em que eles foram sequestrados. Em seguida, o protegido do assassino se senta no banco do passageiro da frente e se aconchega até que eles cheguem à cidade. Ao longo das ruas, Bob sugere várias mulheres, mas Rabbit recusa, alegando que elas não fazem o seu tipo. Então, o homem louco percebe que seu filho está sobrecarregado ao selecionar a sua próxima vítima. Então, ele decide voltar para casa e assistir ao vídeo de Rabbit. Confuso, Rabbit percebe que Bob gravou o seu momento com Andy. Ele justifica que não quer que o assassino profissional testemunhe a sua inexperiência, mas Bob insiste. Em pouco tempo, passa um carro da polícia patrulhando a área. Então, Rabbit para enquanto o taxista estaciona à beira da estrada. Quando a polícia passa, Bob vê o reflexo do seu carro em uma tábua de vidro, lendo a palavra ajuda escrita na lateral, que Rabbit escreveu anteriormente. Furioso com a traição de Rabbit, Bob bate nele e o esfrega em seu táxi. No caminho para casa, o homem louco percebe que Rabbit tinha esfaqueado Andy, convencendo seu raptor de que ele a tinha matado. Entretanto, Rabbit evitou seus sinais vitais e persuadiu a mulher a fingir que estava morta. Então ele a escondeu na sala ao lado e lhe deu uma lanterna, água e uma faca para se proteger. De volta à garagem, Bob dá um soco no garoto inconsciente e caminha dentro de casa, chamando por Andy. Quando Rabbit recupera a consciência, ele bate às pressas na porta trancada e a abre com um pé de cabra. Ao mesmo tempo, Bob rasteja até o esconderijo de Andy com uma faca, mas a mulher de repente aponta a lanterna para ele e corta seu calcanhar. Dolorido e enfurecido, Bob ataca a sua prisioneira quando Rabbit chega. Ao ver Andy imóvel, Rabbit estrangula seu raptor e lhe lança a faca sem pensar duas vezes, acabando com a vida do assassino em série. Em seguida, a mulher ferida chama Rabbit, que olha para ela em alívio. Andy se recupera na casa enquanto o prisioneiro de longa data lê as cartas dirigidas a Bob, que ele enterrou com as vítimas do assassino. Algum tempo depois, Rabbit bate na casa do seu pai, onde encontra Brad carregando um cachorrinho. O homem aflito afirma que queria um cachorro antes, mas seus pais não tinham dinheiro para isso. Confuso, Brad olha de volta para o estranho, que ele reconhece como seu primeiro filho, Tim. Maria, a nova esposa de Brad, olha calorosamente para o filho há muito tempo perdido do seu marido e o convida para entrar na casa deles. Tim olha ao redor da casa extravagante, se lembrando da vida precária da sua família antes de ser raptado com a sua mãe. Brad pergunta onde ele esteve, então Tim revela que a sua mãe está morta. Então Tim entrega ao seu pai uma carta que ele afirma que Brad entregou ao seu irmão Bob. Entretanto, Maria afirma que seu marido não tem um irmão, mas o garoto a ignora, despejando a sua frustração no homem apático. De repente, um menino, Colin, intervém, mas Brad impacientemente ordena a ele que se retire para o seu quarto. Tim reconhece seu meio-irmão e repete as palavras do seu pai. Então, Maria lê a carta de Brad para o seu irmão assassino em série, que contém a foto de Sarah e Tim, e fica sabendo que o seu marido pagou a Bob para se livrar da sua primeira esposa e do seu filho. O garoto atormentado ameaça Brad, que o desafia e o empurra para a saída. Incomodada com a verdade, Maria impede seu filho de bater em Tim, então Brad persegue a sua esposa e a empurra. Tim observa seu pai manusear Maria da mesma forma que Bob batia em suas vítimas. Então ele pega um ornamento de vidro e o atinge. Quando Brad luta com o filho, Tim bate nele na cabeça, acabando com ele instantaneamente. Então Maria bate em sua sala de estar, dizendo a Collie para permanecer em seu quarto. Ela encoraja o filho atormentado do seu marido a fugir enquanto chama a polícia, alegando que alguém invadiu a sua casa e matou Brad. Depois disso, Tim retorna à casa isolada, descobrindo seu caminho sozinho na residência de um assassino, onde ainda se sente preso através dos anos de tormento. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.